Pessoal, enquanto a situação do Silveira vai se complicando, como no vídeo anterior eu falei sobre a questão da broderagem, que é uma espécie de sacrifício que alguém, o homem, faz por outro homem. Isso acontece muito em governos fascistas. Eu citei aqui o exemplo de Hitler. Por exemplo, os nazistas, eles eram chamados de a quinta coluna do Hitler. Eles eram a quinta coluna. Eles eram aqueles que faziam o que Hitler queria. Se o Hitler mandasse eles ficar pelados, eles ficavam pelados. Se o Hitler mandasse eles chegarem em casa e dar uma coça na mulher, eles davam uma coça na mulher, na esposa. Eles tratavam as esposas como objeto sexual. Mas como eles tinham muita dificuldade com relação, por exemplo, ao Hitler, eu li um documentário sobre a vida de Hitler, em que os seus soldados os soldados de Hitler, por exemplo, em determinados momentos, quando eles faziam as valas e botavam 1000 judeus, olha só, hein, por dias, para explodir com dinamites sobre as ordens de Hitler. Aí, quando eles explodiam judeus, voava tripa, cabeça, perna, mão, tudo, e agarravam as árvores ao redor daquele campo de concentração, ficavam ali agarrados nas árvores. E os urubus vinham fazer a festa. E quando os soldados nazistas chegavam em casa, ali estava sua esposa, bonitinha, bem vestidinha, seu filho de gravatinha, e eles iam almoçar ou jantar. Só que quando eles iam se alimentar, eles lembravam da carnificina que eles faziam lá no campo de concentração. Eles lembravam de tripa pendurado, de cabeça, destruídos pela ordem do Hitler, porque eles eram serviçais, fanáticos pelo Hitler, dado que eles queriam formar uma raça ariana. Dado que eles eram socialistas, mas uma visão diferente, porque hoje o socialismo tem uma visão mais para ajudar o pobre. Eles não. Hitler entrou em um partido socialista, mas ele representava, na verdade, o capitalismo. Ele representava a burguesia, eram todos ricos. E os judeus, como eram mais ricos, então o que ele através do socialismo fazia? Em vez dele acabar com a pobreza, ele matava os ricos, no caso, os judeus, que guardavam as suas riquezas em baús, não tinham bancos.
Quem não lembra da chamada Noite dos Cristais, onde eles invadiram as lojas dos judeus, quebraram tudo e jogaram vidros para que ninguém entrasse mais ali para trabalhar. E deixaram os judeus morrendo de fome e depois botavam eles para explodir e, por último, uma câmara de gás, ao qual ele exterminou ao todo 6 milhões de judeus. 6 milhões, gente. Quase a população da Bolívia. Quase a população de Bolívia. Ontem na faculdade de Direito, eu estava conversando com 2 bolivianos, trabalham de pedreiro na faculdade, e eu falava com eles, olha, eu dizia para eles que eles me perguntavam se eu falava o espanhol. Eu falava, ó, desde que ustedes, né, hablen despacito, e pelo que ao traduzir um boliviano que veio ao Brasil, um pastor, muitas vezes eu falava para eles, vou ver. E eles disseram, não, mas vocês aqui também falaram em espanhol, vocês também aqui, há partes do Brasil em que vocês falam muito rápido. Estava trabalhando de pedreiro, 2 espanhóis, 2 bolivianos, falando castelhano. E o meu amigo, né, estava do meu lado ali, policial, ele falou, ó, o pessoal está falando embolado ali. Eu falei, não, eles estão falando em espanhol. E eu fiz a pergunta, hablas espanhol? E eles falam muito rápido, hablam muito rápido. Mas reclamaram também que no nosso país há muita gente que fala rápido. E principalmente os baianos, né, de uma certa determinada área, que falam muito rápido o sotaque. Né? Minha sogra era assim, falava que eu perguntava à minha esposa, ó, o que ela falou mesmo? Que ela falava muito rápido. Tem italianos também que conversam muito rápido. Povo de língua mais pomerana, né? Então, o Hitler destruiu o equivalente a uma mais do que a Croácia e um pouquinho menos do que a Bolívia. Ele destruiu. Por causa de uma sindemia, de uma necropolítica e de uma biopolítica, do qual ele pregava o identitarismo de que essas pessoas, todos teriam que ser iguais a ele e aos alemãos da época. Então, essa história de fascismo, ela é perigosa. Seja de qualquer lado, seja de esquerda, de direita, de vanguarda, de retaguarda, ela é perigosa. Embora a esquerda no Brasil não faça isso. Mas houve países que eles fizeram isso também. Quem não lembra das cortinas de ferro da ex-União Soviética? E Mikhail Gorbachev foi lá e escancarou, abriu as cortinas de ferro. O povo estava 70 anos passando fome. Dado que a União Soviética era tão grande, que hoje a Rússia, que se desmembrou da União Soviética, vários países, ela cabe o Brasil dentro e tem 160 milhões. É uma potência de habitantes, 160 milhões de habitantes. Então, e a China é um monstro. A China tem as chamadas cortinas de bambu, mas já com uma democracia um pouco melhorada.
Então, essa história de fascismo, ele produz esses tipos de malucos, como Silveira, deputado, que está previsto para 5 horas começar o julgamento, se fica ou não fica como deputado, e ele tem tudo para perder, porque ele precisa de 257 votos para ganhar, para não permanecer preso, e 300 está previsto 300 e lá vai burdoada, vai votar a favor da cassação do mandato dele e a prisão. Por quê? Porque ele pratica o tipo do fascismo, o mesmo do Bolsonaro e do Trump. Ele uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Uma hora fala outra coisa. Ele agora disse, não, chamou o Supremo de digníssimo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois que ele acabou de fazer o pedido lá, peticionar ao juiz lá da custódia, pedindo um habeas corpus e tal, junto com seus advogados, ele, logo em seguida, ele falou para a galera bolsonarista. Porque eles se sentem assim. Lembra da Sarah Winter? Ela se sentia uma Joana d'Arc invertida, né? Com os 300, o grupo dos 300. A queridinha da Damares, né? Que xingava os palavrões. E a Damares, minha filhinha, a Sarah Winter para ser deputada. Imagine se uma praga daquelas fosse deputada. Querendo também explodir tudo. Então, gente, esse tipo de fascista estão crescendo no Brasil. Graças a Deus, aqui na Serra, não vingou. É delegado fulano de tal, federal, você pode ver, é delegado não sei o que federal, adorador de Bolsonaro, é manato não sei o que, é fulano de tal não sei o que, aparece vestido de Papai Noel, com um revólver na mão, e essa desgraça política estão se infiltrando na política. E olha o resultado que aconteceu lá no Capitólio. O Trump deu uma ordem para que eles invadissem o Capitólio, quebrassem tudo, morreu uma pessoa com um tiro no peito. E depois ele simplesmente disse, não fui eu que mandei, e os 100 e pouco que entrou lá tem que condená-los. Quer dizer, o Bolsonaro até agora não falou nada do Silveira. Sabe por quê? Porque ele não pode, porque o Centrão, ele precisa do Centrão para manter o decreto das armas e precisa do Centrão para livrar a pele dele, do Carluxo, do Eduardo Luxo, que estão tudo envolvido com milícias e com a morte da Marielle. Estão envolvidos até a cabeça, porque o Bolsonaro era subserviente da broderagem junto, ficou cristalizado na AMAN, Academia das Agulhas Negras, sei lá, quando ele era capitão. Foi expulso como tenente, com 17 anos de trabalho. Não encerrou carreira, mas saiu como capitão. Expulso com problemas mentais, porque diz que explodiu o exército. E hoje ele procura agradar o exército, dando cerveja, dando 70 mil quilos de carne, dando uísque do cartão corporativo. Uísque
com leite condensado, não, uísque com bacalhau. Porque hoje ele segura a base ideológica dele e serve ao capitalismo internacional também. Ele faz a broderagem se colocando um serviçal. Tanto que ele foi nos Estados Unidos e beijou a bandeira americana na época do Trump, não do Biden agora. Na época do Trump ele foi lá, beijou o pé, entregou a base de Alcântara. Quer dizer, ele foi lá no Fórum Econômico Mundial, o primeiro, e lá ele disse: o Brasil é de vocês, a Amazônia é de vocês, tudo é de vocês. Porque ele entrou no esquema. Ele já fazia parte de um esquema criminoso de milícia no Rio de Janeiro, que tinha uma base eleitoral de 500 mil, 400 mil, que o elegia todo ano a deputado. Os praças mais jovens que gostam de aventura e se inspiram naqueles filmes americanos de tiroteio, de Rambo e de tal. Como se a vida humana fosse aquilo ali. E aí eles fazem o trabalho de serviçal. Tanto que quando a gente vai no exército, quando eu fui, eu tinha 18 anos, eles querem que a gente fique pelado na frente deles, mexe nas partes íntimas dos jovens, gritam com a gente. Se o cara for meio cabeludo, eles pegam o cabelo e fica fazendo gracinha. E isso não é, muitas vezes não é nem oficial, é praça que está lá e recebe a gente e quer se vingar da gente, como se nós fôssemos culpados do tratamento desumano que eles sofrem dos oficiais. E essa turma é que manteve o Bolsonaro lá. Tanto que ele nunca se candidatou a prefeito, nunca se candidatou a governador, que não ganhava, e se candidatou a líder da Câmara e teve 6 votos. Ele e o Manato. Então, esse tipo de fascismo está crescendo, tomando poder. Gente que faz arma, gente que fala que vai matar. Hoje eu recebi aqui no meu zap, né? Um amigo meu que se diz evangélico, eu já estou com a minha ponto .40 aqui para dar tiro para todo lado. Eu tenho um outro amigo que comprou uma espingarda. Espingarda, uma ponto .40 para atirar no anticristo. E não é policial. É porque nós trabalhamos com algumas instituições de direito que nos dá permissão de comprar, mas eu não quero. Estou tendo dinheiro nem para... Eu tenho que fazer o pão caseiro aqui para ajudar as pessoas. Pobre. Vou ficar gastando dinheiro com arma? Mas no esquema mundial, o Bolsonaro entrou de um jeito. Era serviçal dos militares. Agora ele é serviçal em parte militar, em parte do Fórum Mundial, do esquema mundial, do novo capitalismo mundial, onde o dinheiro produz dinheiro. O capital vai para países onde está se ganhando.
capital ele não é mais investido totalmente na empresa, não gera mais emprego. O cara pega 100%, do 100% de dinheiro que ele tem, ele pega 30%, abre uma pequena empresa, ali ele manda, se ele tem 100 funcionários, ele manda 70 embora e fica com 30. O restante do dinheiro ele investe no capital, na bolsa de valor, e fica esperando. Ó, vai subir, vai descer, vai isso, vai isso. Onde é? Ah, tá produzindo lá na China. Tanto que a China, que eles dizem, é comunista, não sei o quê, não sei o quê, que é a China, aonde é que eles investem o dinheiro deles? Nos Estados Unidos. Por causa do dólar. E os países que não se enquadrarem, é chamado doença holandesa, se não se enquadrarem dentro do dólar, que é referenciado pelo ouro, por trás do dólar tem o ouro. No Brasil, seria o petróleo, só que o petróleo está acabando. O petróleo vai chegar a um ponto, na França já tem carro elétrico. Quando fizeram o leilão da pressão, ninguém veio comprar. Só veio aqui os chineses. Que é uma potência gigantesca. Um país rural, né? Que vive de plantação de arroz, e disso, e daquilo, e que precisa. Ninguém mais veio, porque eles já têm outras fontes de energia. Qual as fontes de energia que eles têm? Seria eletricidade, fonte gerada do sol. Todos esses negócios, petróleo, está acabando. Lá não existe mais carro, esses carros a gasolina, é tudo carro. Ainda mais que polui a camada de ozônio, e eles não querem isso. Ah, mas eles querem a nossa Amazônia. Não, eles querem que a Amazônia não pegue fogo para não provocar o efeito estufa. Porque se aquecer o planeta, vai dar terremoto, vai dar maremoto para eles lá. Só que a população deles é 50 milhões, 40 milhões e eles não têm para onde ir. Porque se está em Portugal e corre para a França, na fronteira eles não deixam passar. Brasil não, se está no Nordeste, pega fogo, vai para o Sudeste. Se está no Sudeste, dá explosão, vai para o Centro-Oeste e tem lugar para correr. Lá não. Nós temos uma mega potência em extensão, como os Estados Unidos e outros países que eu falei. E os países pequenos não querem o efeito estufa. Por isso que eles mandam dinheiro para investir nas ONGs. E aí o Bolsonaro fica assim, mas o mióbio. Cadê o mióbio? Ele disse que ele ia explorar. Eu vou explorar o mióbio, 98% do mióbio que está na Amazônia. História. Já faz parte do esquema. É a broderagem. Ele era o capacho do Trump. Tanto que ele ninguém faz isso. Beijou a bandeira americana. Se você é um cristão, você respeita Israel, porque de lá vêm os oráculos da Bíblia e do cristianismo, aí você vai a Israel, você beija o Muro da Lamentação. Por quê? Porque você respeita a terra do Senhor Cristo. Agora sair beijando bandeira de tudo quanto é país, foi isso que ele fez. Eu sou um patriota dos Estados Unidos.
Porque o Trump, ele é um discípulo do Trump, que ainda escapou do segundo impeachment e ameaça os Estados Unidos, dividir os Estados Unidos. E esses que praticam a broderagem, tipo o Silveira, quer fazer a mesma coisa aqui. Aquele ministro da Educação que foi embora, trabalhar num banco aí ganhando 125 mil, abraçou o Bolsonaro, beijou. Por quê? Na onda do bolsonarismo em 2018, elegeu até garoto de 16 anos. Quem que saía gritando, é só Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Ele elegeu. Só que nessa agora, não foi. Não foi. O fanatismo está acabando. Ah, bispo, mas o senhor é o homem da Bíblia, tinha que não pode falar autoridade. Eu te provo na Bíblia que pode. Então, por que Jesus mandou dizer para Herodes que ele era uma raposa? Vai lá e fala para aquela raposa que os mortos ressuscitam. O Herodes mandou perguntar: você é João Batista que ressuscitou? Ele disse: vai lá e diz para ele. Vai lá e diz para ele, aquela raposa, que os cegos enxergam, os mudos veem, os mortos ressuscitam. Está aqui quem é maior do que João Batista. Quando o apóstolo Paulo estava em uma certa cidade, pegaram ele e colocaram por cima do muro, dentro de um cesto, para ele escapar do tirano. Quando Pedro foi jogado, em Atos capítulo 12, numa prisão, e ele passou entre 16 soldados, o anjo foi lá e tirou ele. Ele chegou na casa, eles falaram com o Pedro: ó Pedro, ó, dá linha. Porque tanto Roma como o sumo sacerdote estão vindo atrás de você. E Pedro fugiu. E quando Pedro, no episódio anterior, ele foi questionado por autoridade, ele disse: importa mais obedecer a Deus. Quem disse que eu não posso falar? Eu não posso falar se a liderança não estiver provocando um sistema de sindemia, onde contribui para a morte do mais fraco, do negro e do pobre, e protege os apaniguados, os ricos. Quando não permite que uma vacina chegue até os pobres, e em vez de liberar um auxílio emergencial que é necessário, faz decreto para a arma. Quem disse que eu não posso falar? Outra coisa, capítulo 13 diz que eu tenho que ser submisso à autoridade. E a autoridade constituída no Brasil são 3. O Congresso, o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição. Se tiver fora da Constituição, eu posso falar. Segundo a lei, segundo o artigo 5º, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu não uso de fake news, não. Eu boto aqui a minha cara. Desde 2016 é contra esse fascismo, porque eu conheci ele pessoalmente.
Um homem que não tem sentimentos. Então, gente, Silveira está na mão da justiça. Bolsonaro está na mão do sistema mundial, do capitalismo, e está na mão. Ele vai tentar continuar sendo um senador, alguma coisa, como o Collor, para que o mundo. E o Collor não fez a metade, nem 10% do que ele fez. Mas ele e Trump, se não tiverem fórum privilegiado, vão cair no tribunal de Haia contra crimes contra a humanidade, assim como Hitler na necropolítica permitiu que milhares de pessoas fossem exterminadas. E isso usando dinheiro público, gente. Triste isso. Usar o dinheiro do povo para destruir o povo. Usar o dinheiro do povo para comprar arma, para atirar no povo. Principalmente no negro, no pobre e no trabalhador. Olha, já estamos indo para 3 anos de governo. Nada. Só no decreto. Sou estudante de direito, eu sei. Pode governar por decreto. E para que passe as reformas, para destruir mais o trabalhador, tirar os direitos, como já tirou, previdenciário, tirar mais direitos, através do capitalista maior, que é o Paulo Guedes, colocou o Centrão na jogada. E os empresários empurram por quê? Porque está servindo para eles. O empresário rico não gosta de pagar. Não gosta de pagar imposto, não gosta de pagar um melhor salário. Ele não gosta de pagar. Ele paga obrigado. Porque nós temos a cultura da escravidão. Quando os escravos vieram para o Brasil, e quando eles receberam, há mais de 100 anos, receberam a alforria, né, a libertação, a princesa Isabel, eles ficaram largados na rua, formando os grandes guetos. Não, nós vamos trazer para trabalhar para a gente os imigrantes. Os imigrantes. Ah, mas nós trabalhamos para vocês 400 anos de graça, na base da chibata. Agora a gente não pode trabalhar? Não. Vocês não. Que formem os guetos, as favelas, a classe baixa. É essa a visão do capitalismo. Eu já fiz a estratificação. Muitas vezes eram os burgueses, os escribas, os camponeses, os escravos e aqueles que não tinham mais nada. Lá embaixo, na base da pirâmide. No topo sempre ficou os burgueses, os ricos. Mas aí, quando tivemos no governo de Lula uma coisa chamada... Eu não estou defendendo Lula, não. Uma coisa chamada Fordismo, porque Lula foi esperto, porque quando o governo cresceu e a China investiu no Brasil, porque é sempre a China que está investindo no Brasil. Quando a China investiu no Brasil através da compra de commodities, através do Fordismo, ele fez o quê? Uma parte eu vou fazer projetos sociais, outra parte eu vou investir nos empresários. Então ele agradou os dois grupos. E aí o pobre pôde estudar.
Mas o que aconteceu? O filho da empregada, que agora tinha uma bolsa de estudo, se formava em direito, se formava em medicina, ou se formava como professor, e o filho da patroa, que não queria nada, só quer que o pai, que a mãe pague para ele, tudo de mão beijada, que dê carrão, que dê dinheiro, que dê isso, que dê dinheiro no banco. E quando vai para a faculdade fica colando. Eu já tive faculdade que até o riquinho fazer negociata com o professor para sair, para ganhar gabarito, para tirar boa nota. É o riquinho de gravatinha. Nada contra o rico. Mas o rico sem orgulho. Cara, nunca quis trabalhar, nunca quis fazer nada, nunca acordou cedo, só surfando. E aí o que acontece? Vai para a faculdade só para dizer, eu tenho um diploma de direito, eu tenho um diploma de professor, tenho um diploma de medicina, mas não usa nada disso porque ele sabe que o pai vai dar dinheiro para ele, que a mãe vai dar dinheiro. E aí quando os pobres começaram a fazer, a crescer, passar, aí não pode. Filho da empregada passa, o filho do catador de lixo termina a faculdade, e meu filho, riquinho, não passa, só fica reprovado. Com toda a tecnologia na mão. Porque é preguiçoso, não gosta de trabalhar, não gosta de estudar. E gosta de faltar aula. Para ir curtir, para ir tomar uma cervejinha no bar, tomar lá na faculdade, lá de fora tem um lugarzinho para tomar um uísque, uma cervejinha, aí ele vai gastar o dinheirinho do pai. O pobre, como não tem nada, vai pro bebedouro, toma água. Quantas vezes eu fiz isso? Fiz uma faculdade de 3 anos, na hora do recreio, tomava um copo d'água e ia para lá. Até o sapato estava furado. Você está vendo, gente? Por que não querem que o fordismo esteja e o rentismo do capitalismo financeiro esteja em alta? Porque os ricos vivem disso, vivem do luxo e não aprenderam a lei da humildade. Então, vamos ver o resultado. Chega de broderagem, chega de ser servo-serviente de capitalismo financeiro, e que o capitalismo venha produzir emprego para que haja trabalho para nós.